E aí, essa galera! Estamos de volta aqui para mais uma aulinha de filosofia e eu espero que vocês acompanhem surpreendentemente, agradavelmente, tudo mente de positivo, né? Que vocês gostem dessa aulinha de hoje. A aula de hoje é sobre a patrística, filosofia medieval, né? O primeiro movimento da filosofia medieval, primeira escola que sucede ali os clássicos da filosofia, né? Que a gente viu aí até o helenismo clássico, beleza? Bom, gente, filosofia medieval, esse período super marcado, né, na história da humanidade por tantas contravenções históricas. Uns dizem que foi o período da Idade das Trevas, outros dizem que foi um período muito frutífero, outros dizem que foi um período de muitas confusões, outros dizem que foi um período onde a humanidade refletiu muito sobre si mesma, sobre sua condição, sobre sua existência. Outros dizem que foi o período em que o mundo ficou escravo da teologia judaico-cristã. E é nesse meio todo aí, nessa confusão toda, que a gente vai pensar um pouquinho sobre a filosofia medieval, mais precisamente sobre a filosofia da patrística. A patrística é o resultado dos esforços de dois apóstolos principais, o apóstolo Paulo e o apóstolo João, seguidores do Jesus de Nazaré. Esses dois eram considerados os maiores intelectuais do movimento judaico-cristão do primeiro século, tá? E por isso o nome deles ganha destaque aqui na nossa aula sobre a patrística. Essa palavra patrística vem da palavra padre, né? São os primeiros pais da igreja, tá? São os primeiros líderes do movimento cristão ou do movimento judaico-cristão, da religião recém-fundada, né? Ali 100, 150, 200, 300 anos, né? Depois da morte de Jesus e de sua ressurreição. Assim cremos. Amém. O cristianismo, então, ele começa a receber uma influência muito grande, né, de mentes magistrais destes 3, 4 primeiros séculos da história do cristianismo, principalmente quando Constantino se converte ao cristianismo. Não sei quais eram suas intenções reais, mas fato é, ele se converte ao cristianismo, abre caminho para o cristianismo ser aceito no mundo, tá? Porque antes o cristianismo era perseguido. Lembre aí que Nero é quem manda matar Paulo, é quem manda matar Pedro, é quem manda prender João, né? Então a gente tem aí um período histórico bem conturbado, né? Depois da ressurreição de Jesus, com os seus apóstolos sendo perseguidos, assim como ele tinha comentado, segundo o próprio João, dos intelectuais do movimento apostólico, que Jesus tinha dito que, lá em João capítulo 17, amém, aleluia, glória a Deus, que os seus discípulos seriam perseguidos e mortos, tá? Como de fato aconteceu, se sucedeu. O cristianismo, então, começa a se expandir, se espraiar sobre as asas de Constantino e do Império Romano. Lá mais para frente, né, o cristianismo começa a se fazer valer, né, dos discursos filosóficos, da metodologia filosófica, e nesse período, principalmente, dos aspectos racionalistas da filosofia, principalmente de Platão, né, e um pouco de Aristóteles também, mas o carro-chefe era a filosofia platônica por causa da ideia de mundo das ideias, por causa da concepção de verdade perfeita, de iluminação filosófica, como a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula. Tá bom? Então, os pensadores do primeiro movimento de padres da igreja, dos pais da igreja, tentavam usar a linguagem filosófica como um instrumento de conciliação entre fé e razão, mas principalmente como um instrumento de retórica para conversar, para debater com os pagãos e defender as verdades da fé cristã. E ainda converter pagãos à fé cristã. A filosofia patrística, então, liga-se à tarefa religiosa da evangelização, à proclamação. Alguns vão chamar de proselitismo judaico-cristão, né, ali nos primeiros movimentos, né, ali já no finalzinho da idade clássica, da antiguidade, tá bom? E aí, começando o período medieval, tá? Aí a gente vai ter um movimento, né, de igreja, por causa do próprio movimento do Império Romano, se dividindo. A gente vai ter, né,
na igreja ocidental, né, ligada a Roma, e uma igreja oriental, uma igreja católica oriental, ligada ao Oriente Médio, lá em Bizâncio, né? Então a patrística, ela foi se dividindo ligada a dois movimentos da igreja, né? A gente tinha o movimento bizantino, tá? E o movimento latino ou romano, tá certo? E aí a gente tem como os dois principais expoentes Santo Ambrósio e Santo Agostinho, dois doutores da igreja e do pensamento cristão desde o período medieval. A patrística, então, começa a introduzir as ideias dos filósofos greco-romanos no pensamento teológico, na metodologia teológica. E aí eles começam a usar essa linguagem para defender doutrinas teológicas, como a doutrina da Trindade, né? Defender como que pode três serem ao mesmo tempo um. Como pode Deus, o próprio Deus, ser o seu próprio Filho, o seu Espírito Santo, vir nascer de uma mulher encarnada, né? Depois morrer numa cruz e ainda ressuscitar ao terceiro dia, preparar o seu povo para voltar, ainda vai ter um juízo final, a ressurreição dos vivos, quer dizer, a ressurreição dos mortos, né, para a vida eterna e outros para a morte eterna. Amém? Pois é, receba a mensagem quanto é tempo. E aí essa galera começou a discutir sobre esses assuntos, mas a partir de uma metodologia filosófica. A argumentação, né, das ideias cristãs começaram a ser defendidas pelos padres da igreja, né, e eles começaram a mesclar elementos da filosofia platônica para justificar o discurso teológico. Então, Platão falava que o conhecimento vinha pela revelação filosófica, melhor dizendo, pela iluminação filosófica. Já os patrísticos, principalmente com Santo Agostinho, vão dizer que o conhecimento se dá por revelação divina, através da Bíblia, dos santos apóstolos, dos santos seguidores e discípulos desses apóstolos. Então, os decretos divinos estariam de maneira clara e entendível, expostas aos seres humanos, né, dispostos ao alcance dos seres humanos. E esses dogmas seriam, portanto, verdades irrefutáveis, inquestionáveis. E aí vem esse conceito de verdade divina e verdade humana. E o objetivo teológico e filosófico da patrística é imbricar essas duas ideias, as verdades humanas com as verdades teológicas, formando uma espécie de dogma teológico, uma parede filosófica e teológica em favor do cristianismo. E assim se desenvolve aquilo que a gente chama de teologia cristã, judaico-cristã, né, dos pais da igreja, chamada patrística, né? Então foi introduzida a noção de conhecimento recebido a partir da graça divina. Um conhecimento elevado, superior, né? Que olha para o conhecimento racional, valoriza o conhecimento racional, considera o conhecimento racional como indispensável. Santo Agostinho chega a dizer que, para um bispo que pede para ele escrever sobre a Trindade para ele, né? E pede, agora não me escreva tão racionalmente, não. E aí Santo Agostinho responde, rapaz, não seja como um asno, como um burro, né? A coisa mais bela que Deus nos deu foi a racionalidade, a razão. Então Santo Agostinho entendia que existia razão na teologia cristã e que a razão meramente humana deveria ir se encontrar com a fé teológica, né? Com a racionalidade teológica. Então, em resumo, o que é que a patrística está fazendo? Está juntando a filosofia de Platão com a filosofia de Aristóteles, encaixando as duas e dizer a fé pensa e a razão tem fé. É possível, por meio do entendimento lógico-matemático, por exemplo, perceber que existem conhecimentos que não são do campo da matéria. E mesmo assim, nós temos que admitir que eles são úteis e reais para nós, mesmo que não sejam vistos, apalpados, mesmo que não sejam percebidos materialmente, tá? Não sejam manipulados materialmente. Como é o caso dos números, né? da ciência que lida com os números. Os números, eles não são materiais, eles são ideais, né? São do campo da pura razão. Outra coisa que você pode pensar também são as ideias de eterno, infinito, né? O conceito de nada, a própria ideia, né? A ideia de ideia, o que é uma ideia? O que é o pensamento humano, né? A gente não sabe direito o que são essas coisas a nível de materialidade. Então, o que é que os caras fazem? Eles dizem o seguinte,
a busca pela razão, a busca crítica da razão, ela não se opõe à teologia, né? Muito menos à teologia cristã, né? Mas favorece a crítica teológica e eles juntam a racionalidade filosófica com a chamada racionalidade teológica. Então eu vou ter as verdades filosóficas a serviço da argumentação, né, da racionalidade teológica logo no início da Idade Medieval. Um dos nomes mais importantes desse movimento filosófico foi, sem dúvida, né, Santo Agostinho, né, que está ali, né, entre o século IV e o século V, né, depois de Cristo. Uma coisa importante, mostrei duas imagens aqui, né, do Santo Agostinho, essa e essa aqui, mas provavelmente Santo Agostinho era negão, né? Ele era negro, né? Provavelmente a gente tem muitas imagens e muitas pesquisas que apontam para a negritude de Santo Agostinho. Não só pelo fato de ele ser africano, né, gente? Porque no norte da África tem muita gente mais branca, né? Ou no mínimo com essa tonalidade de pele aqui, né? Bonita, vistosa. Olha só a coisa bonita, tá vendo? Ó, vendo? Pouquíssimas rugas de expressão. Então, a ideia é que Santo Agostinho ele recebe, na sua história de vida, uma influência muito grande da filosofia oriental, né? De uma antiga, do antigo zoroastrismo, do antigo maniqueísmo, né? E depois ele começa a estudar filosofia na Academia de Platão, ou nas academias platônicas, melhor dizendo, né? Nos discípulos de Platão que estavam espalhados aonde ele estava caçando o conhecimento. Porque Santo Agostinho sempre foi um caçador do conhecimento. E aí ele vai para Roma buscando destino, e lá em Roma ele se deixa influenciar, ele se encontra com o cristianismo, e Ambrósio, né, Santo Ambrósio passa a ser o principal influenciador, né, de Santo Agostinho. Então, gente, Santo Agostinho, em linhas gerais, vai promover uma filosofia ético-filosófica e teológica tudo ao mesmo tempo. O pensamento de Santo Agostinho, né, acaba por ser um pensamento que reflete sobre como o cristianismo, né, ele vai amadurecendo sua teologia, e ele reflete como o cristianismo, né, se torna um instrumento de dominação no mundo, se espalha pelo mundo, né? Então, ele pega o pensamento platônico e submete a os dogmas da fé cristã. Para Santo Agostinho, o ser humano é uma alma que está dentro de um corpo, que serve ao corpo. Isso é muito parecido com o pensamento platônico. A alma, ela encontra sua purificação, segundo Platão, né, na ação libertadora de elevar-se ao mundo das ideias. Já Santo Agostinho vai dizer que a alma se liberta quando ela se purifica, né, essa palavra assim, ó, na elevação ascética, significa dizer o seguinte: Santo Agostinho entende que o homem, a alma do homem se liberta quando ela é purificada por Deus, galera. Né? E aí culmina na ideia de que nada pode ser alcançado no mundo terreno. Nenhuma felicidade plena pode ser alcançada no mundo terreno. Plena não, só parcial. Né? Santo Agostinho acreditava que a gente podia viver o melhor possível ainda em terra, mas ele entendia principalmente que a felicidade jamais seria plena aqui na nossa terra. Então, como a gente já tem dito para vocês, pensamento filosófico da patrística, né? Do lado eu tenho aí Santo Agostinho, do outro lado eu tenho Platão na imagem, vai se aproveitar do método especulativo dos gregos clássicos, né? A perspectiva prática, né? Dos latinos, uma filosofia muito mais prática, muito mais pragmática, baseada no que deve ser feito e não no melhor que se possa imaginar. Trabalhar com aquilo que se tem. Então, essa influência platônica, ela vai dar nesse diálogo com os conceitos mais importantes para a época, né, que era o conceito para Santo Agostinho de maldade, o que é o mal, o que é a liberdade, o que é a graça, o que é a predestinação. Mal, empecilho maior e oposição a Deus na mente das pessoas. Liberdade, concepção de livre-arbítrio.
graça, a concepção do conceito de bondade gratuita de Deus sobre a humanidade, a fim de salvar essa humanidade que não merece ser salva, mas por graça, um amor gracioso, Deus se revela à humanidade através de seu Filho Jesus Cristo, né, para salvar aqueles que são predestinados, né, para essa salvação. E aí, nesse conceito de predestinação, a gente tem dois tipos de Agostinho que a gente não vai tratar na aula de hoje, mas que fala dessa predestinação, dos decretos salvacionistas de Deus, no entanto, que preserva a ideia de livre-arbítrio, tá? Então, vamos lá. O que é essa filosofia agostiniana influenciada pela filosofia platônica? O conhecimento sensível é desvalorizado, assim como com Platão, e o conhecimento intelectual é necessariamente uma luz que é dada por Deus. Por isso a ideia de o verbo se fez carne, ou seja, a razão habita entre nós, mas é a razão filosófica, o logos que é Deus, que é Jesus, segundo inclusive o apóstolo João, né? O logos se fez carne, né? O verbo de Deus se fez carne, e esse verbo é o próprio Deus, vai dizer o apóstolo João. Então, os patrísticos vão defender que Jesus é o modelo perfeito de inspiração para a vida humana, porque ele é do mundo perfeito, ele é da cidade de Deus, adiantando alguns assuntos para vocês, né? Jesus seria um membro da cidade de Deus que viveu na cidade terrena, que foi condenado pela cidade terrena, mesmo sendo um homem bom, justo, reto, íntegro, né? E sobrou para nós essa cidade terrena sendo um meio pelo qual a gente vai conhecer Jesus para voltarmos à cidade celestial, à cidade de Deus. E a cidade de Deus seria um modelo perfeito de existência divina, enquanto a cidade dos homens seria uma cidade pecaminosa, destruída pelo pecado, distante da verdade plena e divina que vem do mundo de Deus, né, da cidade de Deus. Então, para você entender tudo isso, segundo Platão não. Para você entender tudo isso, segundo Santo Agostinho, você precisava receber uma iluminação direta no seu intelecto, uma mente que fosse iluminada por Deus. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter os olhos do nosso entendimento iluminados, né? E Santo Agostinho vai se apegar a essa fala, né? Alguns vão dizer que Paulo usou muita linguagem platônica na construção dos seus livros do Novo Testamento, né? Então a ideia aqui é a seguinte: esse movimento filosófico está dizendo que Deus existe, que Deus é contrário ao mal e assim sucessivamente, que apesar do mal existir, não anularia a presença de Deus. Você deve estar se perguntando, e o que isso tem a ver com a gente? Bom, seguinte, primeiro, os caras estão argumentando de maneira inteligente que Deus é um conhecimento a priori. Ou seja, Deus não se prova porque fizemos um teste. Deus se prova como um conhecimento a priori. Tá? Conhecimento tal qual você consegue admitir que a matemática é real, que o infinito existe, que o eterno existe, mesmo sem ter nunca, jamais, em tempo algum, provado deles. Então, isso se revela na nossa concepção de verdade, né, sobre a influência que vai dar para o resto do mundo. Tanto que hoje o nosso mundo, a cultura contemporânea, por mais que ela lute, ela é altamente influenciada, né, pelo pensamento platônico, pelo pensamento aristotélico e pelo pensamento agostiniano. Então, eu poderia dizer para você que os maiores influenciadores do mundo contemporâneo são pessoas que viveram há 2000 ou mais de 2000 anos atrás, há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, a gente tem aí Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Nós temos principalmente esses três, e aí a gente tem Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e Santo Agostinho, né? E um pouco depois, ali, uns 800 anos depois de Santo Agostinho, a gente vai ter Santo Tomás de Aquino. Meu amigo, é uma influência muito antiga sobre o nosso comportamento e a nossa maneira de ver o mundo hoje. Bom, a gente tem alguns desafios dentro da filosofia da patrística. Quais são eles? É que para a patrística o poder racional é sempre infinito. Como é infinito, a gente vê Deus como esse poder racional, como sendo eterno, como sendo imutável, como sendo ao mesmo tempo
uma conjunção bem simples da gente entender que é a ideia de que o ser humano é criado por esse ser eterno que criou todas as outras coisas ao nosso redor. Exatamente por ser o Todo-Poderoso. Já que ele é onipotente, ele podia criar tudo do jeito que ele quisesse. Tá? Então, como é que isso se revela na filosofia? Né? A filosofia ela acaba sendo subjugada à teologia nesse período. Então, a gente vai parar durante algum tempo de conhecer em larga escala, né, uma filosofia comprometida apenas com o mundo ao seu redor e passa a ser uma filosofia que é produzida por intelectuais da religião, intelectuais da fé teológica judaico-cristã. Então, Deus seria acima de tudo que existe. Isso é muito importante. Porque algumas pessoas pensam que dá para dizer que Deus não existe só porque você não o vê, né? Mas Deus é uma concepção altamente compreensível para qualquer ser humano, porque Deus é eterno, segundo a concepção platônica. A gente acabou de ver, patrística, né? E você sabe o que significa eterno. Deus é infinito, e você sabe o que significa infinito. Deus, segundo a patrística, é onipotente, e você sabe o que significa onipotente, né? Você pode não se adequar à ideia de um ser tão poderoso assim, mas que é compreensível essas palavras e essas ideias existem na nossa mente, a gente consegue entendê-las, então a gente consegue compreender o que os patrísticos estavam dizendo. Por isso os patrísticos vão dizer assim: Deus é maior do que o tempo. O tempo começa quando Deus cria as coisas para que o tempo passe. Sem coisas e pessoas para que o tempo passe, não se perceberia o tempo passar. Então, Deus criou todas as coisas, inclusive o próprio tempo. E Deus estaria fora do tempo, por ser ele o criador do próprio tempo. Né? Ele seria anterior ao tempo. A filosofia de Santo Agostinho, ela é uma lógica filosófica que pega todo o argumento platônico, né, e vai lançar sobre as bases da teologia. E aí, ele vai dizer que é importante você lembrar que existe a concepção de infinito e a concepção de finito. O homem se perturba com a concepção de finitude. Por isso, Platão cria, né, eu trouxe aqui a imagem do mito da caverna de Platão, né, a alegoria, melhor dizendo, da caverna de Platão, como alguns conhecem, tá? Para lembrar que quando o sujeito sai daqui de dentro, né, ele é iluminado pelo conhecimento. Quando ele volta para cá, né, essas pessoas finitas não conseguem compreender quando ele diz o conhecimento é maior, é infinito. Santo Agostinho vai dizer que o conhecimento maior e infinito é chamado de Deus. E o homem se prende muitas vezes, porque como o homem é pequeno e tem complexo de inferioridade, para o ser humano é muito difícil admitir que tem um ser lá fora que é gigante, que é maior do que tudo, que tem energia nele mesmo para criar todas as coisas. E aí o ser humano, na sua prepotência e na sua incapacidade de conceber algo que seja maior do que ele, né, o ser humano se aterra, né, fica com medo de ter uma consciência, meu amigo, um ser consciente e poderoso, mais do que tudo que você possa imaginar. Né? Então, a razão do ser humano ela se nega ao entendimento disso. Por isso, Santo Agostinho vai dizer que o verdadeiro conhecimento se dá por meio de uma razão que se submete à fé. A razão deve se subordinar à fé. A diferença e a separação entre corpo e matéria, entre alma e espírito, né? O corpo é o invólucro, é o envelope da alma. Mas não há uma separação real entre corpo e alma para Santo Agostinho, viu, gente? Ele entende que o corpo é útil à alma e a alma se faz útil no corpo. Tanto que ele entende que nós vamos ressuscitar aqui, ó, nessa carnona aqui que a gente tem. Então, não é uma coisa tão nihilista, como diria Nietzsche. A teologia cristã ela teria muita coisa que zela pela nossa existência material, tá bem? Então, não é um desprezo pela matéria, não é um desprezo por todo esse corpo. Aliás, Santo Agostinho, nas Confissões, na Cidade de Deus, né, que são as principais obras dele, ou as mais conhecidas dele, ele vai dizer que não é o corpo que é responsável pela degradação do homem, mas a própria alma. Então, o problema não é o corpo, o problema é a alma degradada, é a alma distante de Deus. O universo, então,
ele teria uma hierarquia de seres. Nós temos seres que governam e seres que são governados. Temos seres superiores e seres inferiores. E é como se Deus tivesse dado tudo isso a nós, aos seres humanos, para a gente perceber que existe hierarquia e que essa hierarquia é uma espécie de ad contínuo. Se temos hierarquia em tudo que existe, então toda a existência também é possível de ser pensado numa hierarquia maior. Então, para Santo Agostinho, a gente pode entender que todos os poderes temporais estão submetidos aos poderes sobrenaturais da divindade chamada Deus. Tá? Então, até os grandes reis, os maiores poderosos dessa terra, estariam submetidos ao poderio desse Deus onipotente. Uma coisa interessante é que Santo Agostinho vai entender, a gente vai ver isso mais lá embaixo, que a maldade do homem é que é responsável pela cidade terrena não prestar, né? É muito interessante. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre mais detalhes dessa filosofia aí de Santo Agostinho. Essa parte que eu acabei de falar. Agora vem uma coisa importante. A filosofia de Santo Agostinho, ela se torna importante para nós porque ela vai ser base do nosso pensamento moral, do nosso pensamento civil, né? Do que seria o certo e o errado, do que é que faz bem e do que é que faz mal. Antes de continuar, você sabe o que é ética e moral? Você sabe qual é a diferença entre o pensamento da ética e o pensamento da moral? Porque, veja, aqui nesse slide eu tenho assim, a ética agostiniana, ou a moral agostiniana, ela é cristã. Ela é teísta, ou seja, ela acredita na existência de um Deus. Isso tem implicações importantíssimas para nós. Essas implicações são absolutamente importantes. Em que sentido? Que nós precisamos entender que se existe moral, existe um regulador. Se todo ser humano tem moralidade, se todo grupo humano tem moralidade, todo grupo humano tem ética, então essa ética tem que ter sido ordenada por alguém. E Santo Agostinho diz que isso faz parte da nossa existência. Né? Nós, seres humanos, produzimos uma moralidade, uma ética, e ela tem que ter vindo de algum lugar. Ela é transcendente, ela é pura, ela afeta a nossa vontade. O ser humano ele pode escolher entre o bem e o mal, vai dizer Santo Agostinho. Né? Entre fazer o bem e entre fazer o mal. Né? O ser humano tem uma vontade que está ali, ó, precedendo a existência do ser humano. Está dentro da essência do ser humano o poder de fazer escolhas. E Santo Agostinho vai dizer que, de certa maneira, as nossas escolhas são sempre tendenciosas ao mal. A gente está mais tendencioso a escolher o que é mal. Por quê? Porque Santo Agostinho diz que depois que a gente se separou de Deus, lá com Adão e Eva, né, onde começa a nascer a cidade dos homens, a cidade terrena, né, Santo Agostinho entende que a gente foi se separando de Deus, foi ficando distante dele, e a gente foi ficando impossibilitado cada vez mais de voltar para o bem supremo que é Deus. E aí a vontade não é determinada pelo intelecto. Não. A vontade, ela existe junto com o intelecto. Na verdade, a vontade da gente precede a nossa própria razão. Santo Agostinho vai dizer que é a nossa alma que fala com o nosso corpo. Por isso que ela é responsável por tudo que a gente faz. A virtude, então, não é só uma ordem, né? Mas é uma ordem meramente racional. Né? Vou ser virtuoso. Não. Às vezes o ser humano também ele tem a necessidade de sentir-se amado, de querer o bem. Veja, eu disse de querer, não necessariamente de fazer. Porque Santo Agostinho me faz pensar, né, que a gente faz o mal porque estamos querendo algum tipo de bem. Não para o outro, mas para nós mesmos. Quando um bandido rouba um celular, muito provavelmente ele está querendo um bem para ele. Ele só não sabe como buscar esse bem. Ele só não sabe como buscar esse amor. E na loucura da cidade terrena, a gente vai ver isso mais para frente, ele promove o mal. Tá? Gente boa, qual a diferença entre... Eu estou aqui falando de ética, moral. Mas vocês têm claro na cabeça de vocês a diferença entre ética e moral? Bom, ética é o campo teórico das reflexões entre o bem e o mal. Tá? Ética é a gente pensando o que pode fazer bem e o que pode fazer mal. A ética é um princípio ativo. Ela é uma ciência. É a gente pensando tecnicamente, tá? Na dimensão política, ou seja, da organização coletiva, na dimensão filosófica, ou seja, na dimensão do intelecto.
o que é bem e o que é mal para mim e para o outro. Então, ética, ela é ao mesmo tempo um sentimento, a ética é ao mesmo tempo uma preocupação, uma reflexão, tá? Um conjunto de ideias que fazem a gente pensar, isso que eu vou fazer faz bem ou faz mal? É bom matar? Será que é correto sentir prazer na infelicidade alheia? Esse tipo de coisa são reflexões éticas. Já a moral, ela é a norma pronta. É o conjunto de regras que depois que a gente refletiu eticamente, já pensamos eticamente, chegamos à conclusão que temos que transformar isso numa norma, numa regra. Ela é mais temporal. As morais, elas são variadas, mas elas seguem o mesmo pressuposto ético. Então, a ética é a teoria que cria a moral. E a moral, ela pode mudar, sim, com o tempo. Né? Como a moral se manifesta, ela pode mudar. Mas a essência da moral é sempre ética. Ou seja, a essência da moral é sempre promover o bem. Sempre controlar a conduta humana para evitar que a humanidade se destrua. Né? Então, são freios e contrapesos da nossa existência. Nós mesmos criamos freios e contrapesos para as nossas existências, né? Para a nossa existência, para a nossa convivência. Então, a moral está relacionada com hábitos, com costumes que já foram consagrados na nossa sociedade como certo e errado. E a ética é aquilo que a gente pensa a respeito do que é o bem e do que é o mal, do que faz bem para mim, para o outro, para o coletivo, ou do que faz mal para mim, para o outro e para o coletivo. Então, a ética sou eu pensando se eu deveria ou não praticar o mal. Por que, que o mal é mal? É a partir do conhecimento ético que eu discuto o que é mal. O que é maldade? Algumas pessoas dizem que a maldade é relativa, que a ética é relativa, que a moral é relativa, mas não é bem assim. Na prática, essas coisas são absolutas. Na prática, elas são reais e jogadas na nossa face. Né? Por exemplo, o mal ou a maldade, ela é sempre a mesma. Todo mundo pensa sobre maldade a mesma coisa. Quer ver? Se você estiver assistindo essa aula com alguém aí, faz um teste. Pega um lápis, certo? E escolhe alguém para furar o olho desse alguém. Pega uma caneta agora aí, não faz isso não, hein? Né? E fura o olho de alguém. Né? Ou então fura o seu próprio olho. Por que você não fura o seu próprio olho com uma caneta? Né? Com uma faca? Porque isso te faz mal. Você sabe que a dor é ruim. Se você é uma pessoa de o mínimo de bom senso, com ética e moral, você não vai matar alguém gratuitamente. Você não vai fazer alguém sofrer gratuitamente. Você não vai torturar fisicamente alguém. Você não vai ficar arrancando os pedaços do corpo de alguém. Um animal. A gente fala isso até sobre as plantas. Então, isso é um sentimento ético. O ser humano está cheio disso. Existem indivíduos com desvios, com transtornos, com psicopatias, com mau-caratismos, que eles tentam fugir disso aí. Mas o coletivo já aprova o que é ética e o que é moral, o que é bem e o que é mal. Né? Por mais dúvida que um ou outro sujeito tenha, quando vai para cima dele, é absoluto. Por exemplo, ninguém quer ter sua perna arrancada por diversão de outro, porque a gente sabe que isso faz mal. Então, não é tão relativo assim. Então, ética e moral são os freios e contrapesos da nossa sociedade para a gente pensar sobre o que faz bem, o que faz mal e transformar em regra de proteção, que é a moral, para a gente poder viver junto em sociedade. Santo Agostinho entende que depois que nós nos afastamos de Deus, por isso eu coloquei esse bonequinho com essa interrogação aí, ó, a gente ficou vivendo mais como homens e mais distantes de Deus. E aí Santo Agostinho entende que por causa do pecado original, o homem não pode não pecar. Né? O poder não pecar do ser humano era só antes do pecado original. Para Santo Agostinho, depois do pecado original, o homem está condenado a continuar pecando, porque uma vez que ele provou do pecado, ele sentiu prazer naquele pecado. E esse prazer no pecado distanciou ele de Deus a tal ponto que ele não é mais capaz de recusar ou de evitar o mal existencial, a existência do mal, ou melhor dizendo, a manifestação do mal. Tá? Então, segundo Santo Agostinho, só Deus pode trazer de volta o ser humano. Né? Tudo é pensado por Deus, para Deus, né? E como Deus vai fazer para que o ser humano faça esse caminho de volta. E sabe de uma coisa?
como Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e ele é perfeito, segundo a teologia de Santo Agostinho, e a minha também, Deus saberia, inclusive, porque ele é onisciente, né, no final das contas, para onde a pessoa vai, se vai para o céu, né, se a pessoa vai para o céu ou se a pessoa vai para o inferno. Né? Santo Agostinho saberia, por exemplo, né, quer dizer, Santo Agostinho diria que Deus sabe se nós vamos para o céu ou para o inferno, quais são os nossos caminhos, qual é a nossa escolha, né? Não é uma questão simplesmente de escolher, mas também de que Deus já sabe, antes mesmo que aconteça. E o nosso livre-arbítrio, ele precisa ser conciliado com a concepção da soberania divina. Santo Agostinho chama isso de providência divina. Então, de alguma maneira, Deus já sabe quantas pessoas vão para o céu, quantas pessoas vão para o inferno, né? Porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está no passado, no presente e no futuro, tudo ao mesmo tempo. E ele é onipotente, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Né? Alguém pode perguntar assim, mas Deus pode fazer uma pedra tão grande, mas tão grande que ele não pode carregar? Não, Deus não pode. Por que ele não pode? Não, porque ele não quer, ele não é tolo. Né? Ele pode fazer tudo o que ele quer e não tudo que você imagina. Tá? Então, a ideia é que Deus não é idiota. Deus faz tudo de acordo com a lógica que ele mesmo estabeleceu. Então, a gente não pode ficar fazendo essas perguntas tolas, né? Mateuzinho fazer pergunta desse gênero é muita ingenuidade. Porque é a mesma coisa de você olhar para o seu campo de ação, você pode fazer um bocado de coisa. Então, se esfaqueie agora. Entre as muitas coisas que você pode fazer, você pode se esfaquear. Estou trágico hoje, né? Você pode esfaquear um bebê passando no meio da rua. Então, vai lá. Já que você pode fazer, entende? É o óbvio, é o lógico. Por isso que tem atrás os princípios éticos e morais. Esses princípios éticos e morais, segundo Santo Agostinho, eles só podem ter vindo de Deus. E por isso mesmo o ser humano tem alguma coisa dentro dele, né, que o impede de destruir a si mesmo no sentido de humanidade. Tá? Mas que só consegue voltar para Deus se Deus vier buscá-lo. E por isso que Deus foi lá e mandou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, né, para poder nos reconciliar de volta com ele. Outro grande desafio para Santo Agostinho é exatamente o problema do mal. O problema do mal foi uma pergunta sempre constante que foi feita para Santo Agostinho. E aí eu trouxe para vocês um elemento do epicurismo, né, o famoso paradoxo de Epicuro. Epicuro se perguntou, e essa pergunta batia na janela de Santo Agostinho, e ele responde a essa pergunta, tá? Assim, Epicuro diz, se o mal existe, e Deus sabe que o mal existe, e Deus não poderia acabar com esse mal, se você disser, não, Deus não poderia acabar com esse mal por causa do livre-arbítrio. Porque o que Epicuro está dizendo é que Deus não é real. Esse Deus aí do cristianismo, ele não é tão completo assim como o cristianismo diz. Na verdade, Epicuro não está falando do cristianismo, ele está falando de Deus, de algum Deus que seja assim. Né? Não o nosso Deus aqui, o Deus cristão, o Deus ocidental, né, de Abraão, Isaac, Jacó, Jesus e Paulo, João, tá certo? Mas o Deus da época lá que ele se referia, a quem Epicuro se referia. Será que existe o mal? Se existe o mal, será que existe um Deus totalmente bom e totalmente poderoso? E esse Deus totalmente bom e totalmente poderoso pode acabar com o mal? Por que ele não acaba com o mal? Ele não acaba com o mal por causa do livre-arbítrio, você vai dizer, certo? Mas se ele não acaba com o mal por causa do livre-arbítrio, então ele não pode tudo. Ou então ele errou, certo? Então o que é que Santo Agostinho vai dizer? Bom, Deus podia ter criado então o homem livre, né? E sem a existência do mal? Não. Porque Santo Agostinho entende o seguinte, só existe mal porque existe bem. E eu só sei o que é o bem, porque quando eu não pratico o bem, eu concluo que existe algo mal. Quando eu não vejo o bem, eu vejo algo mal. Santo Agostinho vai entender que por causa, né, do pecado, o ser humano aprendeu a praticar o mal. E Deus permite a prática do mal para que o homem se reconheça entre o bem e o mal. Tá? Para que o homem se reconheça entre o bem e o mal e goze de sua liberdade.
Tá? Então, para Santo Agostinho, funciona dessa maneira. O ser humano precisa do livre-arbítrio. E só existe o livre-arbítrio porque existe o mal. Se não existisse o mal, não existia livre-arbítrio. Se não existisse livre-arbítrio, os homens não poderiam amar um ao outro, nem tampouco amar a Deus, porque não existiria nenhum parâmetro comparativo. Eles não fizeram escolhas, né? Ele seria abandonado por si mesmo. É o que Santo Agostinho entende. Eu, particularmente, entendo que o mal existe porque o homem insiste em não fazer o bem. Né? Por exemplo, o problema da fome no mundo não é porque Deus, no caso, não tenha resolvido o problema. Não. Deus teria criado tudo pronto para que ninguém passasse fome. Mas o ser humano, com seu desvio egoísta, como vai dizer Jean-Jacques Rousseau, né? Como vai dizer Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza, tá? Como vai dizer John Locke, o ser humano quer proteger sua propriedade privada. Como vai dizer Adam Smith, o ser humano é competitivo, ele precisa do instinto de competição, então alguém precisa de lucro, né? E aí necessariamente a gente esquece de fazer o bem ao próximo, né? E quando a gente esquece de fazer o bem ao próximo, é a nossa livre escolha. Então não é justo nesse sentido nem sequer colocar a culpa em Deus, porque existe a maldade no mundo. Ou você escolhe por conta própria seguir os princípios da ética e da moral, de não fazer o mal a ninguém, ou você escolhe fazê-los, meu amigo. Né? Agora, se você não tiver capacidade de escolha, pense bem, você queria ser um robô programado e não fazer escolhas? É essa a reflexão que Santo Agostinho está fazendo. Beleza? Então, para Santo Agostinho, esse é um problema fácil de resolver. Tá? Então, para terminar esse momento da nossa aula, a gente vai aqui para a visão política de Agostinho. A gente falou até agora da visão ética, filosófica, moral, teológica. Agora a gente vai para a visão política agostiniana, a visão de Estado de Agostinho. Segundo Agostinho, nós pecamos, né, e a tentação do primeiro pecado, de Adão e Eva, criou uma separação entre os cidadãos de Deus e os cidadãos meramente terrenos. Lá em Gênesis capítulo 6, Deus diz que os filhos de Deus começaram a se encontrar com os filhos dos homens. E eles começaram a se corromper. E o texto de Gênesis diz que a maldade do homem se multiplicou a ponto de subir até Deus. Então, Santo Agostinho, muito provavelmente lembrando disso, ele vai dizer que a partir de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva, os seres humanos começaram a construir uma cidade meramente terrena. Armas, casas, violência, e aí sucessivamente, né? Morte, crime, lei para defender do crime, tá? E o ser humano foi criando a sua própria cidade, a cidade terrena, baseada no pecado original, depois da criação. E aí o que é que vai acontecer? Santo Agostinho entende que existe a cidade de Deus e ela é o modelo para controlar a cidade dos homens. A cidade de Deus seria perfeita e a cidade terrena seria mundana, satânica, separada até que ela seja punida lá no final dos tempos. E é uma cidade baseada apenas nos prazeres egoístas dos homens terrenos cheios de pecado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Estou me sentindo pregando aqui na igreja, viu, meu povo e minha pova? E aí, Santo Agostinho entende que na cidade divina, né, que é comparada a Calipólis de Platão, a cidade perfeita de Platão, né, nós temos um modelo de vida justo, íntegro, correto, moral, ético, que preserva um ao outro, mas na cidade terrena, na cidade satânica, né, nós teríamos aí apenas a violência, o interesse egoísta, a violência, a vaidade, a vontade de matar um ao outro, né? Eu tenho aqui o quadro, né? Deixa eu ver, eu tenho o nome dele aqui no... Eu apaguei o nome dele, meu Deus. É Bosch, tá? O Bosch foi um pintor do final do século XIV para o começo do século XV. Não, final do século XIII para o começo do século XIV. Né? E ele vai pintar aqui, né, a Tentação de Santo Antão. Esse lugar aqui, ó, a Tentação de Santo Antão, seria, por excelência, né? Inclusive aqui a gente vê algumas coisas que podem ter influenciado, inclusive,
Salvador Dalí, né, com algumas de suas obras. Né? Interessante demais essa obra aqui. Podia ser uma aula de literatura. Então, a ideia é que a cidade dos homens é essa, baseada no prazer pelo prazer, né, no epicurismo, no hedonismo, né, nos prazeres infindos, né, do egoísmo humano, né, e por causa disso o ser humano atribui infelicidade a si mesmo. Olha o que Santo Agostinho vai dizer sobre a cidade dos homens. Damos o nome de cidade de Deus, de que dá testemunha a Escritura, aquela que rendeu a sua obediência não por movimentos anímicos fortuitos, ou seja, não sem livre-arbítrio, mas por disposição da soberana providência, ou seja, da vontade de Deus. Todos os engenhos humanos. Então, a cidade de Deus é aquela onde as pessoas obedecem a Deus. Aí ele vai dizer da outra cidade, a cidade dos homens. A cidade terrena tem os seus cidadãos, ou seja, os cidadãos da cidade terrena são aqueles que entregam aos seus deuses e deram primazia sobre o fundador da cidade santa e se divertem. Ser ele o Deus dos deuses. Perdão, desculpa, gente, a leitura foi errada. Os cidadãos da cidade terrena, a seus deuses deram primazia sobre o fundador da cidade santa, sem advertirem de ser ele o Deus dos deuses. Então, o que é que ele está dizendo aqui nessa segunda oração, né? Aqui a ideia é a seguinte, aqueles que são da cidade de Deus, eles seguem a Deus. Aqueles que estão da cidade terrena, eles abriram mão de seguir a Deus e nem dizem, né, enquanto seguem seus próprios deuses, seus próprios prazeres, nem avisam que, na verdade, Deus, o Criador da cidade santa, da cidade divina, da cidade de Deus, é o Deus de todos os deuses. Mas agora vamos seguir os nossos próprios prazeres, vamos buscar as nossas próprias vontades. Né? Como o apóstolo Paulo fala, escrevendo a Timóteo, né? Um jovem pastor, ele diz, olha, no final dos tempos os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Eles serão promíscuos, não terão amor familiar, vai ser pai matando filho, filho matando pai, né? O homem não está mais preocupado com honra, com virtude, e aí a gente tem aí os presidentes que a gente tem aí no meio do mundo hoje, por exemplo, se é que vocês me entendem. Né? A gente tem aí a despreocupação com amor, com cuidado, com carinho, né? E aí olha o que ele diz mais para a gente entender melhor ainda sobre a diferença entre essas duas cidades. Mais adiante, Santo Agostinho enfatiza essa distinção dizendo assim, 2 amores fundaram, pois, 2 cidades. A saber, o amor próprio, levado ao desprezo a Deus, fundou a cidade terrena. Já o amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, fundou a cidade celestial. Gloria-se a primeira, né, a primeira cidade, em si mesma. E a segunda cidade, a cidade de Deus, se gloria em Deus. Porque aquela que busca a glória dos homens e tem esta por máxima glória a Deus, perdão, porque a primeira cidade, busca a glória dos homens e tem na próxima, por máxima, a glória a Deus. É assim que testemunha a consciência. Né? Então, para resumir, é isso aqui. A cidade de Deus é um estado puro, um modelo ideal. Lá como Platão sugeria que fosse a cidade dos filósofos. Ou seja, é um perfeito governo. É um modelo inspirado em verdades elevadas. Né? E já a cidade dos homens deveria ser conduzida, segundo Santo Agostinho, pela igreja. Porque a igreja foi delegada por Deus para controlar a carnalidade dos homens. Digamos que esse é um vacilo do Santo Agostinho. Né? Eu acho que isso jamais aconteceria. Haja visto até mesmo que nós estamos enfrentando no Brasil hoje tentativa de um discurso moralista, né, religioso, muitas vezes, não é cristão, é só religioso. É importante fazer essa distinção. Né? Um discurso moralista, como se o discurso moralista de um presidente fosse transformar a mentalidade moral das pessoas da cidade. Né? Isso é lamentável. E aqui, Santo Agostinho deixa mais um trechinho para nós aqui, que eu recortei ali da Cidade de Deus, o livro que a gente está usando agora para explicar a visão política de Santo Agostinho. A sociedade dos mortais,
divide-se com frequência contra si mesma. E a parte que domina e a parte perdão, a sociedade dos mortais divide-se com frequência contra si mesma. E a parte que domina oprime a outra parte. Deve-se isso a que cada qual busca a sua própria utilidade e a própria cupidez, e a que o bem que apetecem não é suficiente para ninguém nem para todos, por não ser o bem autêntico. Santo Agostinho está querendo dizer que o ser humano da cidade terrena é sempre egoísta e sempre tendencioso à violência. Ele está sempre com fome de mais prazer e nunca resolve o seu próprio modelo de vida. Sempre se estraga buscando mais prazer. Por isso, eu disse para vocês que Santo Agostinho entende que o homem está buscando o bem, mas ele busca de uma maneira muito perturbada, distante de Deus, separado de Deus, ele não consegue não pecar. Ele só consegue promover o pecado, né, a distorção, a violência e a destruição. É isso, senhoras e senhores. Não esqueça de revisar, tá bom? Nossa aula de hoje, né? Nós pensamos muito sobre a estrutura do pensamento de Platão em Santo Agostinho. Revisamos alguns elementos da filosofia platônica na filosofia de Santo Agostinho, o primeiro ou o grande nome da patrística, filosofia medieval que utiliza a filosofia como instrumento de defesa teológico dos dogmas da fé cristã, né? Se utilizando das reflexões do pecado para mostrar a maldade humana, acusando o pecado como origem desse mal humano. O mal seria a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, porque o homem, depois do pecado de Adão, começou a criar a cidade terrena. Essa cidade terrena é distante de Deus, ela tem mais prazer em si mesmo do que prazer em Deus, e por isso ela é egoísta, violenta e precisa ser controlada pela igreja, vai dizer Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, o ser humano tem a sua inteligência só se for iluminado pelo divino Espírito Santo, a chamada iluminação divina do conhecimento. Assim se chegando de novo a Deus e lutando contra os pecados de seus próprios, né, e contra os da sociedade como um todo, tá bom? E você fique de boa, né, um bom momento para vocês de aula, de reflexão. Espero que vocês estejam se preparando bem. E, por favor, nunca percam a esperança. A cidade é terrena, ela é a cidade dos homens. De fato, há muito egoísmo imperando, interesses próprios, vaidades mil, né? Pouca gente se preocupando com o outro, com o coletivo. Então, eu te convido para fazer diferença, para fazer a diferença, para fazer diferente. Mesmo estando na cidade terrena, podemos brincar um pouco ou trazer um pouco a cidade de Deus, assim como ela é no céu, um pouquinho para que ela seja aqui na terra, né? Como orou o nosso Senhor, que só pediu para que todos os que lhe fizessem mal fossem perdoados. Assim é o meu desejo para todos vocês. Não percam a esperança nesses tempos difíceis, nesses dias difíceis. Temos a responsabilidade de manter a nossa esperança acesa. Bons estudos, galera. Foco, não perde o foco, não perde a esperança, nem tampouco não perca a fé. Deus abençoe vocês, galera. Até a próxima. Beleza? Tchau, tchau.